Boa noite, a graça e paz de Jesus. Quero falar um pouco para vocês hoje a respeito da palavra de Deus sobre perdão dos pecados. Creio que todos nós temos pecado, então quero falar para vocês hoje sobre perdão dos pecados. A Bíblia é clara em afirmar que todos os homens são pecadores. Encontra no livro de Romanos 3:23 e 1 João 1:10. Então a Bíblia é bem clara a dizer que todos os homens, todo ser humano são pecadores. Através de quem? Através de um homem, através de Adão. O pecado passou a todos o ser humano. Então quero falar para vocês hoje um pouco a respeito de perdão dos pecados. Porém, somente Deus tem o poder para o quê? Para perdoar pecados. Somente Deus que pode perdoar pecado em sua justiça. Deus precisa o quê? Executar punição sobre o pecado. Caso contrário, ele estaria negando a si mesmo. Então, através do momento que o homem peca, Deus, ele teria que punir o ser humano. Porque o caso contrário, ele estaria negando a si mesmo. Sabe por quê? A punição contra o pecado é a morte. Portanto, para que o pecado fosse perdoado, alguém sem pecado teria que morrer em favor dos pecadores. Mas todo homem, a Bíblia diz que todos os homens são pecadores. Então era necessário que o próprio Deus oferecesse um sacrifício santo. Porque a Bíblia diz que todos, o ser humano, é pecador. Através de Adão. E Deus teria que punir o pecado. Porque Deus pune. Mas para que Deus não punisse o ser humano, era necessário alguém vir e pagar o preço. Mas quando Deus olha, ele não vê ninguém justo. Pois somente uma pessoa justa, somente uma pessoa santa que podia pagar o preço. Aí Deus teve que fazer o quê? Preparar o seu próprio filho. Deus tomou uma oferta pelos pecados por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornasse justiça de Deus. Ao saber Jesus Cristo, 2 Coríntios 5:21. Do mesmo modo, quando Adão peca, Adão era inocente, Adão não teria pecado, não tinha pecado Adão. Do mesmo modo que Adão não tinha pecado, era necessário ver um igual a Adão. E Deus olha, não encontra ninguém. Porque através de Adão, todos, o ser humano, recebeu a punição que era para Adão. E Deus tornou uma oferta pelos pecados por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornamos justiça de Deus. Nele é Jesus. Então Deus enviou seu Filho, e através de Jesus nós se tornamos justiça de Deus. Através do sacrifício de Cristo, a dívida dos pecados da humanidade, ela foi toda perdoada por Deus. Cristo pagou a nossa dívida na cruz. Era para mim e para você ser condenado, ser punido por causa dos nossos pecados. E através de Cristo pagou a nossa dívida na cruz. Ele cancelou a escrita de dívida, que consistia em quê? Em ordenança.
que era o contrário. Então eu e você teria que pagar essa dívida. Pagar como? Com a morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E essa ordenança era o contrário. Ele removeu, cravando na cruz. Colossenses 2,14. Toda dívida, toda ordenança que havia sobre a minha vida, sobre a sua, Cristo cravou na cruz. E Deus agradou moer Jesus em nosso lugar. Deus, na pessoa de Cristo, tornou-se o nosso justificador. Através de Jesus. Deus tornou o nosso justificador e nos remiu de toda a ordenança que havia contra eu e contra você. Deus Pai permaneceu justo porque toda a punição Ele colocou sobre Cristo. Toda punição. A punição contra quem? Contra o pecado. Ele cravou sobre Jesus, demonstrando a sua justiça, ao fim do que? De eu e você ser justo. Toda a punição, toda a dívida, Ele cravou sobre Jesus. Para quê? Para que eu e você podemos ser justos. Hoje nós estamos justificados. Aquele que tem fé. Fé em quem? Em Jesus. Nós se tornamos justificados. Romanos 3,26. Da mesma forma que tudo aquilo que foi criado, a partir do momento, meu amigo, que você crê na promessa de Deus, que Deus olha na terra, não vê um justo sequer. A partir desse momento, Deus enviou Jesus para pagar o preço de todos os nossos pecados. De todos. O que nosso pecado fazia? O pecado criou o quê? Uma separação entre Deus e o homem. Ele impedia que um ser humano aproximasse de Deus. Então o pecado colocou uma barreira entre Deus e o ser humano. Impedia o quê? Aproximação. As suas maldades separavam você de Deus. As suas maldades faziam separação entre você e Deus. Para que o ser humano não ficasse separado eternamente, era necessário alguém vir pagar o preço. Mas só que para esse preço ser pago, não podia ser por qualquer pessoa. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Agora, qualquer sangue? Não. Somente sangue inocente. Da mesma maneira que no Antigo Testamento era preciso vir um animal inocente. Porque qual que foi a meta de Deus na cruz? Tudo que é meu ser transferido para Cristo. E tudo que é Cristo ser transferido para mim. Ou seja, nós troquemos de lugar com Cristo. Troquemos de lugar. Cristo foi até a cruz por mim. E Ele deu a justiça dele para mim. Troquemos de lugar com Cristo. Agora Deus, quando Ele vê você hoje, Ele não vê punição sobre você. Mas a Bíblia diz que todos, tudo quanto nós plantamos, nós temos que colher. Mas a questão é, o que você planta, Cristo colhe. E o que Cristo planta, você colhe. Cristo nunca plantou algo ruim, então você vai colher sempre algo bom. Agora eu e você plantamos só algo ruim e Cristo colheu. Tudo que você planta, Cristo colhe. Não é você que vai colher, é Cristo que colhe por você. E tudo aquilo que Cristo plantou, você colhe.
Porque ele fez uma mudança, ele trocou com você na cruz do Calvário. Da mesma maneira que era no Antigo Testamento, você transferia a culpa para o cordeiro, ou seja, para os animais. Dessa mesma moda, Cristo trocou com você a culpa. Tudo que você planta, Cristo colhe. No Antigo Testamento, você não teria acesso a Deus porque tinha um véu que separava você do lugar santíssimo. Mas a partir do momento que o véu foi partido de alto a baixo, hoje você tem acesso a Deus. Porque hoje Deus vem até você. Hoje Deus habita dentro de você. Hoje você é templo de Deus. Deus habita dentro de você, meu amigo. Nada pode impedir Deus de habitar dentro de você. Nada. Aí Jesus disse: aquele que tentar destruir o templo de Deus, Deus destruirá ele. Porque nada pode impedir de Deus vir até você. Antigamente tinha um véu, mas hoje não. Hoje não tem véu. Hoje o Espírito Santo habita dentro de você. Ele habita dentro de você. Hoje Deus, Ele faz você como se fosse Cristo. Vou repetir de novo. Deus hoje, Ele faz você como se fosse Cristo, justificado. Você é justo hoje. Por causa de quem? Por causa de Jesus. Todos os seus pecados foram perdoados. Isso foi por quê? Por causa do benefício de Cristo na cruz do Calvário. A partir do momento que Jesus morreu, todas dívida. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, para que a sua ferida fomos curados. Olha o que diz em Isaías. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Hoje você é curado a partir do momento que você crê certo. Mas para você ser curado, primeiro ponto, você tem que crer certo. Crer certo. O que é crer certo, irmão? Crer certo é você olhando para a cruz e vendo que Jesus, ele foi transpassado por causa de você. Ele foi esmagado por causa de você. A iniquidade que havia sobre você, o castigo que havia sobre você, ele trouxe a paz. É crer certo. A partir do momento que você crê certo, meu amigo, nada pode tirar o foco de você de Cristo. Agora, se você crê errado, cada vez você vai ficar mais longe de Cristo. Da mesma maneira que veio o jovem rico até Jesus. O jovem rico disse para Jesus que ele cumpria todos os mandamentos. E Jesus testou ele. Ah, você cumpre todos os mandamentos? Jesus testou. No mandamento, qual que era o primeiro mandamento que tinha? Amar a Deus acima de todas as coisas. Já que o jovem rico disse que cumpria todos os mandamentos, Jesus testou ele. Mas ele estava enganando ele próprio.
ele não estava cumprindo o primeiro mandamento que Jesus disse: você cumpre todos os mandamentos? Então vende tudo e dá aos pobres, depois me segue. O que o jovem rico disse para Jesus? Que ele estava amando mais o dinheiro do que a Deus, porque Jesus disse amar a Deus acima de todas as coisas. Já que o jovem rico disse para Jesus que ele cumpria todos os mandamentos, Jesus mostrou para ele que no primeiro ele já foi falho. No primeiro mandamento, o jovem rico já falhou. Porque ninguém é capaz de cumprir o padrão de Deus, que é altíssimo. Ninguém. Mas infelizmente tem muitas pessoas achando que pode chegar até Deus baseado no seu bom comportamento. Não. Jesus disse que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos curados. Você pegou? Nós fomos curados. Você é curado, você é justo. Agora, olha o que diz: foi desprezado, rejeitado pelos homens. Um homem de dor, experimentou no sofrimento como alguém a quem o homem ordena o rosto. Então analisa bem. Jesus foi desprezado, foi cuspido, foi maltratado, foi ferido, foi angustiado. Mas tudo isso era para mim e para você passar. Mas Deus, vendo que na terra não havia ninguém justo, e somente um justo que poderia cumprir o padrão de Deus. Aí Deus envia quem? Envia Jesus para pagar o preço por mim e por você. Isso é a graça de Deus através da morte de Jesus. Não da morte que o inimigo queria planejar para ele, para que ele viesse morrer no Getsêmani. Não. E Jesus disse: Pai, se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice, porque eu não quero morrer aqui no Getsêmani, eu quero morrer na cruz. E somente na cruz que poderia acontecer o perdão de todos os nossos pecados. E hoje, todos os seus pecados, passado, presente e futuro, foram perdoados. Todos os seus pecados, passado, presente e futuro, todos eles foram perdoados. Agora, a Bíblia diz que na onde o pecado abundou, superabundou a graça. Vamos de novo? A Bíblia diz que na onde o pecado abundou, superabundou o quê? A graça. A graça sempre é maior. A graça sempre é maior. Então, na onde tem pecado, a graça superabundou. Todos seus pecados, passado, presente e futuro, todos foram perdoados. Através do quê? Da oferta pelos pecados por nós. Através de Jesus. Através de Jesus, todos os nossos pecados. Agora, se a pessoa disser para mim que tem pecado que não pode ser perdoado, porque o pecado contra o Espírito Santo nenhum cristão comete.
Se a pessoa disser para mim que tem pecado que não pode ser perdoado, então está dizendo que o pecado é maior do que a graça. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que na onde o pecado abundou, superabundou a graça. Está dizendo que sempre a graça é maior. Através de quem? De você? Não, através do sacrifício de Jesus. A dívida dos pecados da humanidade foram todas perdoadas por Deus. Cristo pagou a nossa dívida na cruz. Então todos os nossos pecados, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, toda a humanidade, toda, foram perdoadas por Deus. E Cristo pagou a nossa dívida na cruz. Cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenância. Que não é... Qual era a ordenância? Você pecou, você vai ter que morrer. O salário do pecado é a morte. E Deus, vendo que nenhum ser humano era capaz de se salvar, e Deus olhando que não tinha ninguém justo, agora por causa da morte de Cristo, eu e você hoje somos justos, justificado, remido por Deus, através do quê? Do sangue de Jesus. Isso, Cristo demonstrou que a sua justiça, a fim do que, meu amigo? De eu e você ser justo, justificado. Mas infelizmente tem muitas pessoas que ainda não acreditam que é justo, que é justificado. Tem muitas pessoas que não acreditam. Eu e você hoje, meu amigo, tem acesso ao trono por causa de Jesus. Por causa de Jesus, meu amigo. Jesus trocou de lugar comigo e com você. Ele trocou. Ele pegou todas as nossas dívidas e cravou sobre o corpo dele. Isso é graça. Isso é favor imerecido de Deus. Isso é amor de Deus. O próprio Deus, Ele hoje, Ele olha para você. É como Ele estivesse olhando para Cristo. Por quê? Porque você hoje é justo. Você hoje é justo. Não tem nenhuma penalidade que possa punir você mais. Mas agora, você peca. Você comete pecado. Mas Deus, agora Ele não pode punir você mais. Ele não pode punir você mais. Através da morte de Cristo. Através da morte de Cristo, toda a dívida foi paga. Enquanto o testador vivia, ou seja, antes da morte de Jesus, quem era você? Antes da morte de Cristo. Você estava debaixo da proteção de Satanás. Antes da morte de Cristo. Precisaria vir um justo para tomar de volta tudo aquilo que Adão deu para Satanás. Porque a Bíblia diz que através de Adão, através de um homem, todos se tornemos escravos de Satanás. Mas, por intermédio de um homem, Jesus Cristo, todos se tornemos justos. Hoje, não tem quem mais te condena. Se Satanás quiser te condenar você olhe que você é justo. Além disso, você tem um advogado. Você tem um advogado. Mas crê corretamente.
Porque tem pessoa que acredita que é justo, mas não crê corretamente. Se a pessoa não crê corretamente, a justiça de Deus não pode alcançar ela. Porque ela crê que é justa, mas ainda ela depende do seu esforço próprio para ajudar Deus. E a Bíblia diz que o nosso esforço próprio que impede a graça de Deus nos agir sobre a nossa vida. Agora, eu e você, cada vez que você for dialogar com Deus, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Todos os seus vícios, toda a sua culpa. Vou repetir de novo, ó. Todo o seu vício, toda a sua culpa, tudo o que havia contra você, Jesus cravou na cruz do Calvário. Hoje, o diabo não pode mais enganar você. Ele não pode enganar você dizendo que você tem uma dívida grande, não. O diabo não pode mais enganar você. Toda a acusação do diabo foi cravada na cruz do Calvário. Você quer vencer o vício que talvez você encontre no vício? Você quer vencer o alcoolismo? Você quer vencer as drogas? Creia corretamente. O que é crer corretamente? Que Jesus já levou sobre o corpo dele todo o seu vício. E sobre você não tem mais nenhuma condenação. A partir que você crê que você já é perdoado, que você já é justo, que vício nenhum pode mais apontar você, porque Jesus já pagou o preço. A partir desse momento, meu amigo, porque você só pode vencer o pecado se você souber que já foram todos perdoados, passado, presente e futuro. Enquanto você ficar brigando consigo mesmo, você ainda não vai acreditar que o seu pecado foram todos perdoados. Você que está num vício, olha para seu vício e diz que todos os seus vícios já foram cravados na cruz. Através desse momento, através de você crer, através de você dizer que você já é justo, você começa a libertar daquilo que está afligindo você. Depende se você está crendo certo ou não. Agora, se você tem vício, mas ainda não crê corretamente, esse vício vai o quê? Continuar dominando você. Ele vai continuar dominando você. Porque ainda você está dizendo que Jesus, ele não levou esse vício teu. Não, meu amigo. Esse vício que você tem, Jesus já pagou o preço. Ele já pagou o preço. E cabe a você tomar a decisão agora de falar que todas as dívidas que havia contra você, Jesus já pagou. E hoje você é justo. Hoje Satanás, diabo nenhum, não pode mais querer apontar você, não pode mais querer condenar você. Não pode. Por causa de Cristo. Crê corretamente que você é liberto hoje. Não crê corretamente que você vai continuar olhando para esse vício e você não vai conseguir vencê-lo nunca. Porque você vai olhar para o vício seu e você vai achar que Deus está irado, está zangado com você e é Ele que está colocando esse vício em você. Não, meu amigo. Olha para a cruz. Olha para Jesus. Vê que Ele já colocou você como justo, justiça de Deus. Tudo que pertence a Jesus pertence a você. Creia que Deus, Ele olha em você do mesmo modo que se fosse Cristo. Dessa mesma maneira. Não deixe ninguém apontar, não deixe ninguém condenar você, não deixa. Não deixa, meu amigo. Sabe por quê?
O amor de Deus é tão grande sobre a minha vida, sobre a sua vida, que Deus, toda vez que Ele curou, que Ele fez milagre com uma pessoa, em todas as pessoas, nenhuma pessoa Ele disse: os seus pecados vai impedir do que a bênção de Deus venha até vocês. Nenhum texto diz isso, nenhum. Jesus disse assim, ó: você crê? Isso que Jesus disse. Se ele crê, a cura acontece na hora. E Jesus fala para você: não importa o que está passando com você, não importa qual seja o seu grau de dificuldade, não importa. Jesus fala para você o que realmente quer que eu te faça. Jesus fala para você o que realmente você quer que Jesus faça por você. Pede para Jesus, porque você é justo. Você é justo. E quando você pede, Deus já não pode mais negar, porque você vai dialogar com Deus, porque você é justo. É como se fosse Cristo. Mas agora, se você for perante Deus, achando que você é um pecador miserável, você não está olhando para a cruz. Porque na cruz Jesus já disse que não há nenhuma condenação sobre você. Não há. Então como você tem que chegar perante Deus? Como se fosse Cristo. Com justiça de Cristo. Não com a sua justiça, com a justiça de Cristo. Mas agora, se todo dia que você peca, fala: eu sou justo, eu sou justo, eu sou justo. Porque o que o diabo quer colocar na sua mente? Que você é um pecador miserável, que você não é justo nada. Ele quer colocar isso na sua cabeça, na sua mente. Ele quer tirar o foco de você para falar que você não é justo, que você não é justificado, não. É isso que ele quer enganar você. Não, meu amigo. Você peca, você é justo por causa de Jesus. Mas o diabo, ele vai dizer para você que você não é justo, que você é um pecador, que não adianta você buscar Deus. Olha aí você caindo em transgressão. Não, meu amigo, você é justo. Se você cair, você é justo. Porque Jesus já pagou o preço há 2000 anos atrás. Ou Deus não sabia quem era você? Porque analisa bem. Vão comigo, ó. Deus, ele escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Quando que Deus escreveu o seu nome? Quando você aceitou Jesus? Quando fizeram um apelo para você na igreja e você foi até a frente e levantou a mão e aceitou Jesus? Não. Não foi nesse momento que o seu nome foi escrito lá. Antes da fundação do mundo, a Bíblia diz, antes da fundação do mundo, o seu nome estava escrito lá, no livro da vida do Cordeiro. Agora te pergunto, será que Deus tem a possibilidade de riscar o nome daquele que já está escrito lá? Não. Se Deus riscar seu nome lá, então quer dizer que Deus não conhece o dia da manhã. Porque Apocalipse 17, 8, ali diz que aquelas pessoas que vão para o lago de fogo, o nome dessas pessoas não estão escrito no livro da vida. Então tem umas pessoas que vão para a perdição eterna. Os nomes delas não estão escritos no livro da vida. Mas o nome que está escrito no livro da vida, nenhum deles se perderam. Não aceita as pessoas dizer que você vai para o inferno. Não aceita. O seu nome já foi escrito lá. E Deus agora não pode mais apagar, não pode mais riscar seu nome. Se Deus riscar, então Deus não conhece o dia da manhã. E se Deus riscar seu nome lá, então quer dizer que Jesus, ele não cuidou bem de você. Mas não, meu amigo. A Bíblia diz
que todo aquele que está escrito lá no livro da vida do Cordeiro, ninguém se perdeu, a não ser o filho da perdição, ninguém. Então não deixa ninguém dizer para você que você tem a possibilidade de perder a salvação. Não, meu amigo, você não tem essa possibilidade mais. Uma vez salvo, salvo para sempre, porque não é você que segura na mão de Jesus, não. Não é você, é Jesus que segura na sua mão. E Jesus disse: todo aquele que está na mão dele, não tem quem possa tirá-la. Não tem. É Jesus quem disse. Ou você fica com Jesus, ou você fica com quem diz que você pode perder a salvação. Porque não foi você que escolheu estar com Jesus. Foi Jesus que escolheu você. E Jesus disse: depois que ele escolheu você, não tem quem possa tirar da mão dele mais. Você está salvo. Não depende do seu mérito. Não depende do que você faça ou deixe de fazer. Depende do que Jesus fez por você. E o que ele fez por você, escolheu você. Só que infelizmente hoje, tem pessoa especialista apontar você e dizer que você não vai conseguir. Dizer que o que você está fazendo vai levar você para o inferno. Vai levar você a perder a salvação. É mentira. Isso é mentira do diabo. É o diabo que é o acusador. Ele que acusa, ele que aponta você. O Espírito Santo, ele faz o quê? Ele consola. Quando uma pessoa vir até você te apontar, mesmo que seja, diz, sou um cristão, mas você está me apontando, mas então você está fazendo o papel do diabo. Porque é o acusador que te acusa, que te aponta. O Espírito Santo, ele consola, ele ajuda você. Ele não fica mostrando, apontando as suas falhas, não. O Espírito Santo, ele não está para te apontar as tuas falhas. O Espírito Santo está dizendo para dizer que você é justo por causa de Jesus. Você é tão justo por causa de Jesus. Se você não fosse justo, o Espírito Santo, ele não habitava dentro de você. O Espírito Santo só pode habitar dentro de você porque você é uma pessoa justa. Por causa disso, o Espírito Santo hoje faz morada dentro de você. Vou fazer uma pergunta para você nesse instante. Você crê em Jesus? Se você disser que sim, nesse mesmo instante o Espírito Santo faz morada dentro de você. A partir do momento que você crê e confessar que Jesus é o único Salvador da sua vida, nesse instante a sua salvação está garantida. Então não deixe as pessoas te enganar você. Porque tem pessoa que acredita dessa maneira assim, ó. Tem muitas pessoas que acreditam assim, irmão, hoje você está salvo, mas amanhã, se por aventura você vir a cair, a tropeçar, você perde a salvação. Agora pergunta para essas pessoas, quantas vezes uma pessoa pode nascer de novo? Uma vez, duas vezes, três vezes? Não. Uma única vez. Só que ela acredita, pecou, perdeu a salvação. Então é necessário nascer de novo. Mas não, a Bíblia diz que Jesus morreu uma única vez para todos os nossos pecados. Passado, presente, futuro. O sangue de Jesus purificou você de todas as dívidas através de Jesus. O que você tem que fazer? Crer. Mas crer corretamente. Não é você querer ajudar Jesus. Que a partir do momento que você queira ajudar Jesus, você está olhando para a cruz e está vendo que falta alguma coisa. Ah, não, eu tenho que fazer boas obras, porque se eu não permanecer em boas obras, a minha salvação eu possa me perder. Não, meu amigo. As suas boas obras não dependem para a sua salvação. Você sabia? Não.
Não tem um texto que diz isso. Que a sua salvação é baseada nas suas boas obras, em seu bom comportamento, em que você faça, em que você deixa de fazer. Não tem nenhum texto que diz isso. Não tem na Bíblia. Não existe isso na Bíblia. Existe o quê? Na mente das pessoas. Ah, irmão, você é salvo pela graça, mas para você permanecer salvo, você tem que ser uma pessoa boa, você tem que praticar boas obras, você tem que cumprir os mandamentos, você tem que cumprir o padrão de Deus. Isso é mentira do diabo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus morreu por você quando você era bom, quando você cumpriu o mandamento. É isso? Não. A minha Bíblia diz e a sua diz que Jesus morreu por você quando você era ímpio. Mas eu achava que Jesus morreu quando eu era justo? Não. Ele morreu quando você era ímpio, quando você era inimigo de Deus. Ele morreu para você nessa condição. Agora hoje, você é filho. Você é filho, você já não é inimigo de Deus, você é filho. Se quando você era inimigo de Deus, não, onde está isso, irmão, na Bíblia? Romanos 5, 7 em diante. Se Jesus morreu por você quando você era inimigo de Deus, quando você não amava sequer Jesus, e Ele deu a vida por você nessa condição, te pergunto, hoje que você é filho, tem alguma possibilidade de Ele soltar da sua mão e dizer que Ele não quer você mais? Nem na cabeça do animal entra uma coisa dessa. Quando dirá na cabeça de Jesus. Não tem como, irmão. Não tem como mais. É Jesus que segura na sua mão. Mas talvez você fale, irmão, mas eu peco. Eu continuo pecando. Sim. Eu sei disso. E o diabo também sabe. Mas só que Deus sabe também que Jesus já pagou o preço. Que sobre você hoje não tem nenhuma condenação. Sobre você. Não tem. Sabe por quê? Porque Deus amou você de tal maneira. Deus amou você de tal maneira que Ele não olhou se você era ímpio, se você era inimigo dEle, se você não cumpriu o mandamento. Ele não olhou nada disso. Ele amou você de tal maneira que deu o Filho dEle. Para o quê? Para que Ele pagasse o preço. Para que Ele morresse na cruz. Para que Ele fosse ferido, fosse maltratado, fosse cuspido. Para que eu e você tenha vida e vida com abundância. Através de Cristo. Através de Jesus, meu amigo. Agora, o que é Jesus quer de mim e de você? Que nós cremos corretamente, olhando para a cruz, que sobre você não tem mais nenhuma condenação, que a dívida já foi pago. Queira Satanás ou não, você hoje é justo, você hoje é considerado justo. Quando Deus olha para você, Ele não pode punir você mais por causa de Jesus. Somente por causa de Jesus, meu amigo. Fala sempre do amor de Deus. Olha para você 10 anos atrás, 5 anos atrás. Quem era você? Na onde você encontrava? Através de Cristo, Ele mudou a sua vida. E através de você, você salva toda a sua família. Através de você. Através de você, toda a sua família será salva. Está na Bíblia. Porque às vezes o inimigo, ele quer o quê? Ele quer usar um da sua família para atingir você. Mas como a graça de Deus está sobre você, você passa para toda a sua família. Crê, será salvo tu e tua casa. Crê, será salvo tu e tua casa. Através de você.
através de você, você pode mudar o mundo. Porque hoje já não é você quem vive mais, Cristo vive em você. Porque você se tornou justo, Cristo vive em você. E Cristo vivendo em você, você vai contaminar toda a sua casa com a justiça de Cristo que está em você. Seja essa pessoa. Não chega perante Deus como se fosse um coitadinho. Não. Chega perante Deus dizendo: eu sou justo por causa de Cristo. Creia certo que a sua vida vai ser uma vida de abundante de graça sobre a sua vida. Creia errado que você não vai sair do lugar. Crê que Jesus já pagou o preço por você. Crê que a obra na cruz já foi perfeitamente cumprida através de Jesus. Você quer ser salvo? Crê que Jesus trocou de lugar com você. Você quer ser curado? Crê que Jesus pegou toda a sua enfermidade e cravou no corpo dele. É crer certo, meu amigo. É crer certo que você será salvo, que você é curado através de você crer certo. É Jesus quem disse. É Jesus quem disse. Talvez você está sofrendo com enfermidade. Mas por quê? Você ainda não está dando valor ao que Jesus fez por você. Ah, se Jesus visse conversar com você e você falar: Jesus, eu estou sofrendo com um tipo de enfermidade. Jesus disse: mas eu já não levei sua enfermidade, porque ainda tu duvida? Crê certo. Jesus disse que não precisa você ter uma fé grande. Não, só basta você ter fé como um grão de mostarda. É você olhar o sobrenatural sobre a sua vida através desta fé. Desta fé. Não precisa ser uma fé grande. Basta essa fé ser como um grão de mostarda. Foi Jesus quem disse. Agora, por que às vezes eu e você não recebemos algo de Deus? Porque nós não sabemos nem sequer como pedir. Você vai perante Deus como se fosse um coitadinho, como achando que Deus ia ter pena de você. Não, meu amigo, não vá dessa maneira achando que Deus vai ter pena de você. Não. Sabe por que Deus não vai ter pena de você? Porque hoje você pode chegar perante Deus porque você é justo. Chega dessa maneira, chega com ousadia. Porque Deus não deu para você espírito de medo, Deus deu para você espírito de ousadia. Ele quer que você seja ousado perante Deus. Ele não quer que você seja um medroso. Não, Ele quer que você seja ousado. Porque Ele não deu espírito de medo, mas sim espírito de valentia. Chega perante Deus com ousadia, querendo a sua parte. Ah, irmão, mas tem um texto em Hebreus 6,4 que ali diz que eu posso perder a salvação. Opa! Hebreus 6,4. Ali diz que eu posso perder a salvação. Mas, então Jesus contou uma parábola que Jesus errou. Jesus não conhecia que ali havia aquele texto, porque ali disse: aquele que experimentou o dom e desviou é impossível de ser renovado. Opa! Então quer dizer que aquela passagem do filho pródigo, Jesus errou, porque ali ele experimentou o dom e ele afastou de Deus. Ele desejou se alimentar com pelota de porca. Então esse texto de Hebreu não serve para ele, porque ele estava lá no fundo do poço, mas ele voltou. Então o texto de Hebreus 6,4 não serve para ele, porque a Bíblia diz que lá que é impossível ser renovado. Mas como se é impossível? Como que o filho pródigo voltou?
Porque não é isso que está dizendo lá, meu amigo. É só você ler os contextos que você vai entender. A Bíblia, ela não tem contradição. A própria Bíblia explica a Bíblia. Se você disser para mim que lá está dizendo que perde a salvação, então está dizendo que o filho pródigo não teve salvação para ele, porque ele se perdeu. Ele saiu da presença de pai, ele gastou tudo, ele ficou em prostituição, ele ficou em orgia, mas mesmo assim ele voltou. Não é isso que está dizendo em Hebreus 6,4. Lê os contextos, que você vai entender o que está dizendo. O filho pródigo saiu da presença de Deus. Ele saiu. Mas só que o Espírito Santo não saiu dele. Ele saiu, mas o Espírito Santo não saiu dele. Porque o Espírito Santo, ele fica com você para todo sempre. Irmão, mas e se eu pecar? O Espírito Santo está com você. E se eu falhar? O Espírito Santo está com você. Não tem nenhum texto que diz que o Espírito Santo sai de você. Você pode entristecer o Espírito Santo. Entristecer é uma coisa, e sair de você é outra coisa. No Antigo Testamento, o Espírito Santo pousava sobre a pessoa e saía. Mas na graça, o Espírito Santo não posa, ele habita dentro de você. É ele, já não é você quem vive mais. Sabe por quê? Você hoje é guiado pelo Espírito. Você é guiado. Mas só que erroneamente, muitas pessoas dizem: irmão, se Jesus voltar, se tiver um pecado na sua vida, você vai para o inferno. Eles não sabem nem o que está falando. Sabe por que a pessoa morre? Todas as pessoas que vêm a morrer, todas as pessoas têm pecado. Todas. Então, dá para entender para essas pessoas que nenhuma é salva. Porque Deus, se você tiver um pecado só, se não fosse Cristo, você já era condenado à morte. Não precisaria 2 pecados, 1. E a pessoa só morre porque tem pecado. Foi que Deus disse para Adão: Adão, se você comer daquele fruto, você vai morrer. E morreu. Através de pecado, a pessoa morre. Agora, lá no jardim do Éden, quando Deus tirou a costela de Adão e fez Eva, porque a Eva foi feita no mesmo dia que Adão. No mesmo dia, na mesma hora, no mesmo segundo, mas só que Eva era um mistério escondido. Ela estava escondido, mas foram criadas no mesmo dia. Só que ela estava dentro de Adão. Quando Deus colocou um sono profundo em Adão, ali Deus o matou, Adão. Deus o matou. Mas por que a morte não segurou Adão? Por que a morte? Sabe por quê? Porque a morte só pode segurar alguém se tiver pecado na vida. Mas Adão não tinha sequer um pecado. Da mesma maneira, quando Cristo morreu, por que a morte não pôde segurar Cristo? Porque em Cristo não havia sequer um pecado. Então a morte não pôde. A morte só podia segurar alguém se tivesse cometido pecado. Então, quando a pessoa morre, a morte segura. A morte segura. E a Bíblia diz que todo aquele que pecou, esse vai ter que morrer. Então, quando uma pessoa morre, ele só morreu porque tem pecado. Agora, todos os pecados dele foram cravados na cruz. E necessita de derramamento de sangue. Sangue inocente, sangue de Cristo. Agora tem pessoa que diz: irmão, mas se Cristo voltar, você tiver com pecado, você vai para o inferno. Mas em quem vai ser salvo?
Porque todo ser humano que morre, eles morrem porque possuem pecados. Todos, o ser humano. Mas, por causa da morte de Cristo, todas as dívidas que havia contra a minha vida, contra a sua, foi cravada no corpo de Jesus. Hoje Deus já não pode punir eu mais, porque Deus puniu Cristo. Hoje você é salvo através de Cristo, meu amigo. Creia, certo, que a sua vida vai ser transportante de bênção sobre a sua vida. Creia certo. Espero que essa mensagem tenha ajudado você. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês. Bispo Alexandre, obrigado. Oswaldo Ribeiro, Carlos Costa, Daniel, Edivaldo Souza, Maria Helena, companheira de toda, ela fica ouvindo a gente direto. Obrigado, Maria Helena. Mateus também fica. Mari Cabana, Gilberto Oliveira, Nelson Manuel, Jesus, José Alves, Del Bruno, a graça e paz, Del Bruno, Robertos, Eric, Robson Moreira, Elvis Carvalho, Paulo César, Geraldo Antônio, Marisa Piele, a Luísa de São Pedro, obrigado. Simone, obrigado. Gilberto Santo, a graça e paz, meu amigo, a graça e paz. Luiz, Deus é contigo, não deixe ninguém condenar você. Robinho e Beatriz, obrigado a todos vocês, meu amigo. Se essa mensagem tocou no coração de vocês, compartilha para aquelas pessoas que vocês acham que precisam ouvir, aquelas pessoas que não têm certeza da salvação. Compartilha essas mensagens com essas pessoas. Compartilha essa mensagem com o pastor da sua igreja, um pastor que talvez prega somente condenação. Compartilha essa mensagem para ele, em nome de Jesus. Obrigado a todos vocês mesmo. Que essa noite Deus possa trazer para vocês todo sonho, tudo aquilo que vocês têm pedido para Deus, que Deus essa noite possa realizar para vocês. Até mais, se Deus permitir, em nome de Jesus.